Ninguém mandou você entrar nesse vídeo. Mas já que você entrou, agora segura. Segura que lá vai porrada, meu amigo. Mas se queira seu psicólogo, vamos para mais um vídeo. Hoje falando então para você sobre o seu perfeccionismo, que ele nada mais é do que covardia. Covardia disfarçada de perfeccionismo. Toma. Eu sei que é meio agressivo começar dessa forma, mas é isso. Mas é isso. A gente cresce com essa ideia de ou eu faço perfeito ou eu não faço. E adivinha? Não faz. Quem espera fazer perfeito para poder fazer, não vai fazer. Então imagine eu estar perfeitamente preparado no piano. Pam, bam, 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 pam, bam, 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 para começar a tocar. Não vai ter isso. Primeiro eu vou fazer, vou melhorar, vou fazer, vou melhorar, vou fazer, vou melhorar. Depois que eu fizer esse processo várias e várias e várias e várias vezes, talvez um dia eu chegue. Tan, 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 é o Beethoven! Talvez um dia eu consiga, mas é provável que nem isso, nem com muito treino eu não chegue lá. Então, o nosso perfeccionismo, na maior parte das vezes, ele é uma escravidão. O perfeccionista, ele é um escravo. O título dessa aula de hoje é esse. Uma escravidão chamada perfeccionismo. Porque o perfeccionista, ele é escravo. E principalmente ele é escravo da opinião do outro. Por quê? Porque ele fica pensando, mas o que vão pensar de mim se eu não entregar tudo perfeito? O que vão pensar de mim se não for tudo exatamente de uma determinada forma? Será que minha fumaça está chegando aí? Então, deixa eu desligar aqui. Eu tô aqui com um negócio aqui para não ficar muito seco. E eu acho que essa fumaça tá chegando aí. Mas vamos lá. Então, o perfeccionista, ele vai criar uma ilusão. A ilusão de que se ele fizer tudo certo, as pessoas vão dizer: palmas, 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 não, Tocantins inteiro para essa pessoa. Por quê? Porque ela é perfeita. Então, esse movimento é um movimento de autoproteção. Quem sofre mais? Quem entrega um trabalho mais ou menos e se coloca à disposição da crítica dos outros? Ou quem faz um trabalho perfeito que nunca fica pronto? Quem não tem na família uma pessoa que tem ótimas ideias, que é super fantástico, mas que não sai do lugar? Não sai do lugar porque tem ideias grandiosas, mas é só isso, um aglomerado de ideias. Quando ele pensa em se lançar na vida, aí essa pessoa pensa o que vão pensar de mim, e o que vão pensar de mim corta as suas asas. E ele está voando como Ícaro até que as suas asas derretem. A opinião dos outros é o sol que derrete a asa do perfeccionista. O perfeccionista ele vai voar até chegar à opinião dos outros. E normalmente é um voo muito raso, um voo muito curto. Normalmente, nós buscamos essa ideia da perfeição como uma ideia de proteção. É o medo de ser criticado é o que nos faz agir assim. É muito mais o medo de perder do que a vontade de ganhar. E como já disse o Joel Santana, né? É isso, ou foi o Luxemburgo, eu não me lembro agora qual dos dois, mas um desses dois técnicos clássicos dos times brasileiros dos anos 90, ali começo dos anos 2000, disse essa frase que se tornou muito famosa, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o medo de ser criticado faz com que as pessoas não tenham a coragem de se expor para a vida e receber as consequências. Ele tem tanto medo da crítica, tanto medo da opinião do outro, ele é tão escravizado que ele fala: só vou entregar esse livro quando estiver pronto. Nunca vai entregar o livro. Só vou cantar quando eu estiver perfeito. Nunca vai cantar. Eu só vou chamar as pessoas para almoçar na minha casa quando tudo estiver certo. Nunca vai estar. Nunca estará, nunca estará, nunca estará. E por quê? Não estará. Não estará porque perfeição não existe. Essa ideia de que 9,5 nem rola, isso só dá certo em letra de rap. Na realidade, essa ideia de ou é 100% ou é zero, é coisa para maluco. Quem fica no 100% ou no zero vai viver de zero. Quem vive, ou eu faço 100% ou eu não entrego nada, vai viver de nada. Não vai chegar em lugar nenhum. É uma maluquice isso que nós colocamos na nossa cabeça, muitas vezes reforçado pela nossa família, pelo ambiente que a gente cresceu, pode ser pelo ambiente religioso, pode ser porque a gente ouvia dos parentes. Então, olha, por exemplo,
esse desejo nosso. Veja, nós somos seres sociais. O ser humano, ele é um ser social. O que significa? Que ele não vive sozinho. Exceto exceções de exceções. O cara que vive lá na caverna sozinho, está lá há 30 anos. Ele é uma exceção da exceção. Ele não é a regra. Ele não é a regra. A maior parte de nós vivemos em grupo. E como seres que vivemos em grupo, se eu te agrado, eu tenho mais chance de ser protegido por você. Então, se vier uma onça aqui, alguém vai lutar por mim, porque eu te agrado. Então, psicologicamente, eu crio uma dívida com as pessoas ao redor quando eu estou servindo, quando eu estou cuidando, quando eu entrego o meu melhor, quando eu sou perfeccionista. Porque eu aumento o meu valor. Dessa forma, eu aumento o meu valor. E eu vou ter uma tendência muito grande, o perfeccionista, quase sempre ele é o mesmo bonzinho. Sabe o bonzinho? É aquele bonzinho que tudo que você pede ele fala sim, ele não sabe dizer não, ele tá sorrindo e acenando, ele tá aqui, ó, engasgado, mas aqui fora ele tá. É igual o nado do cisne, já viu os patos nadando? O pato por cima ele tá aqui, ó, o patinho, o cisnezinho. Aí você olha por baixo da água, aquele lamaçal todo. Por cima, por baixo, revolta, turbilhão. E assim é o bonzinho. Ele passa a acreditar que o valor dele está ligado à sua capacidade de servir ao outro, de cuidar do outro. Mais que isso, ele quer garantir que ele será amado, que ele será lembrado, que ele não será esquecido através disso. Então ele se torna um escravo do outro. Mas não é porque ele queira servir o outro, cuidar do outro, mas é um mecanismo de autoproteção. Não é como a pessoa que sai daqui para ser missionário lá na Índia. Não é como a pessoa que sai daqui para cuidar de uma ONG lá na Etiópia, sabe? Para servir numa ONG lá na Etiópia. Porque essas pessoas, elas estão agindo baseadas no, podem, vou abrir um parênteses aqui, né, para melhorar minha expressão, podem estar agindo por um sentimento baseado no sentimento de cuidar realmente daquelas pessoas lá. Não tem uma relação de troca, a não ser que eu vá para lá para criar um canal no YouTube, para monetizar, enfim. Mas é diferente, é um altruísmo que pode estar envolvido ali. Agora, o bonzinho, ele não tem opção. Ele não se vê como capaz de dizer não. Ele fala sim porque ele não sabe dizer não. Ele fala assim, não é porque ele acha não é porque ele concorda, é porque ele não tem coragem de se posicionar. E aí é por isso que ele se bota essa armadura do perfeccionismo exatamente para ele fugir das suas responsabilidades. Então é um instinto de autoproteção que leva o indivíduo a ser o bonzinho e ser o perfeccionista. E o que vão pensar de mim? Tá bom. A gente tem que se importar com o que as pessoas pensam da gente, sim ou não? Sim. Não, não me importo com o que ninguém pensa de mim. Você é doido, você é maluco. Porque se nós vivemos em sociedade, eu preciso me importar com o que meu chefe pensa de mim. Eu preciso me importar com o que meus clientes pensam de mim. Eu preciso me importar com o que minha esposa pensa de mim. Eu preciso me importar com o que meus filhos pensam de mim. Eu preciso me importar com o que os irmãos da igreja pensam de mim. Eu preciso me importar, gente. Para com esse negócio de falar, não, eu sou um espírito livre, não me importo com o que ninguém pensa de mim. Você não tá, você tá vivendo em sociedade mesmo? Porque vivendo em sociedade, a gente precisa se importar com o que os outros pensam. Eu não posso ser escravizado pela opinião do outro. Mas me importar com a opinião do outro, sim. A opinião do outro não terá domínio sobre a minha vida. Mas levar em consideração, então você pode receber um conselho financeiro da sua mãe e talvez sua mãe não entende nada de dinheiro. Significa que você tem que acolher esse conselho financeiro dela? Não. Mas você tem que ouvir. Você pode ouvir, não tem problema nenhum. Ouvir não é sinônimo de aceitar. E aqui já entra um outro ponto que eu quero deixar claro para vocês. Não é porque você está dando um conselho para alguém que aquela pessoa tem que seguir esse conselho. Conselho não é ordem. Conselho não é ordem. Ah, mas eu já te dei esse conselho e você não quis. Amigo, conselho não é ordem. Conselho é sugestão. Não quer?
Legal, show, deixa eu tomar minha água. Se você não quer, tá tudo bem. Pode seguir seu caminho, pode seguir sua direção. Vai na paz, vai na fé, vai. Tá tudo bem. Conselho não é ordem. Fecho parêntese e vamos voltar aqui. Então, normalmente, esse perfeccionista, ele é o mesmo bonzinho, que vai assumir essa outra face, que está super preocupado, aprisionado à opinião alheia, vivendo, jogando para a plateia. Ele está mais preocupado com a plateia do que com o jogo. Então, se ele tem a possibilidade de vencer, mas se ele vai parecer idiota nesse processo, ele tem medo, o medo da crítica, o medo da rejeição, o medo do que vão dizer para ele. Então, ele prefere não apostar. E eu não estou falando isso só para você, eu estou falando para mim. Várias coisas na minha vida, várias oportunidades na minha vida, eu perdi por medo de me expor, medo do que vão pensar de mim, medo de apresentar alguma coisa que não está suficientemente bom na opinião do outro. Eu sou o tipo de pessoa que naturalmente, se o ônibus estiver vindo ali, eu tenho que pegar aquele ônibus. Eu não corro para pegar o ônibus, porque não, o que vão pensar de mim? Ó, estou correndo. Burro! Burro! Então, a minha personalidade naturalmente é essa. De ser uma pessoa discreta, de ser uma pessoa que vai passar ali, sem muita visibilidade, em algum outro ambiente eu vou entrar. Mas essa é a minha natureza. A dificuldade que eu tenho para fazer coisas que eu nunca fiz por medo de ser julgado. Por muito tempo eu poderia ter começado a ir na academia, não ia, porque eu vou chegar lá e não vou saber fazer os exercícios. Claro que eu não vou saber fazer exercício, eu nunca fui na academia. Se eu nunca fui na academia, eu não vou saber mesmo o exercício. Por quê? Porque eu nunca fui na academia. E qual que é o problema disso? Começar um negócio do zero, se expor a situações desconfortáveis. Esse é um lema da minha vida, é fazer coisas que eu nunca fiz para ficar desconfortável. Gerar desconforto intencionalmente para que meu cérebro entenda que desconforto é normal. Gente, naturalmente, nem em restaurante novo eu não vou. Para não passar a possibilidade de chegar nesse restaurante novo e passar uma vergonha. Naturalmente é isso aqui, eu estou inclinado para isso. E agora eu tenho que lutar, me esforçar, me dedicar, educar o meu cérebro para o novo, para o diferente, para o desconfortável. Recomeços, um faixa branca. Por que você não faz? Ah, não, porque eu vou começar na faixa branca. Você vai começar na faixa branca, meu amigo. Ah, não, mas aí todo mundo, o que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de você. Todo mundo que começou na faixa branca. Comece na faixa branca. Tenha humildade. Tenha humildade para ser um faixa branca. Não queira, você já quer começar no black belt. Aí não vai, meu amigo. Tenha humildade para começar. Então, se exponha, porque o seu perfeccionismo, olha só como é que ele vai agir. Ele vai fazer com que você procrastine. Procrastinadores, em grande medida, são perfeccionistas. Quer entender? Você tem que arrumar o seu guarda-roupa. Só que você não quer arrumar só uma parte, só as gavetas. Você fala assim, ou eu arrumo o guarda-roupa todo ou eu não arrumo. Então você não arruma. Por que você não arruma? Porque você está nessa ilusão do ou eu arrumo o guarda-roupa todo ou eu não arrumo. Então você não arruma. E não arruma porque você está preso a isso. Então você não faz nada. Então você vai procrastinar, porque é muito grande. Você deixa a tarefa desse tamanho aqui, uma tarefa desse tamanho, você não tem condições de fazer. Essa tarefa aqui que você tem condição de fazer, você não quer fazer porque você acha ela pequena demais. Porque você cresceu ouvindo essas histórias, comprou essas histórias e hoje vive por elas. A história de que o pouco não vale nada. Besteira. Besteira. Faz o pouco, é o pouco que vai te fazer chegar longe. Se você fizer o pouco com regularidade, logo você vai criando mais condições, mais musculatura, envergadura para conseguir lidar com a situação. Você vai fazendo, vai treinando, vai expandindo.
Porque senão, aí vai você vai na academia, primeiro dia que você vai na academia, aí você vai todos os negócios, faz tudo, no outro dia não aguenta. Aí começa a procrastinar aí na academia. Por que você está procrastinando de voltar na academia? Porque você deixou aquilo tão desconfortável no mito do perfeccionista que você não consegue sustentar. Vou mudar minha alimentação. Aí você joga todo o açúcar fora, e todo doce, todo sal, agora só como alface, ou a mulher alface. Aí você fica um dia, 2 dias, 3 dias e não aguenta mais. Por que você não aguenta mais? Porque você tornou isso no inferno. Tudo que você transforma no inferno, você vai tentar fugir. Você vai tentar fugir porque aquilo é um inferno. Então você vai procrastinar esse tipo de decisão. Toda decisão que você está procrastinando são decisões que você vai olhar para elas ou como algo que não está encaixado com a sua vida, com o seu projeto de vida, ou é algo que você transformou em algo grande demais, desconfortável demais. Se for muito confortável, você não cresce. Ninguém cresce nesse ponto aqui de completo conforto. E ninguém consegue suportar essa outra zona que é a do completo desconforto. Então eu vou fazer um desenho aqui para você aqui, para você entender o que eu quero dizer, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver daí. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui que tem duas bolas aqui, 2 círculos aqui? Entre esses 2 círculos é que tá o segredo. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Viu como é que minha tecnologia agora, como é que nós estamos todo tecnológico? Tem até caneta e papel pra gente usar, pra fazer os trem. Ó. Vamos aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse ponto vermelho entre o conforto e o desconforto. É aqui que a gente precisa se concentrar. Se for confortável demais, não tem crescimento. Se for desconfortável demais, ninguém suporta. Então a gente precisa encontrar essa ponta aqui entre uma coisa e outra. Então vá se expondo a novas coisas. Se permita, por exemplo, tem gente que tem que treinar chegar atrasado. Sei que para você que chega atrasado sempre isso parece até bobeira, mas você tem um compromisso, o compromisso é às 7 horas, chegue às 7h05. Que é isso? Chegue às 7h05 para você perceber que você não vai morrer por causa disso. Tente entregar um trabalho com menos qualidade, do jeito que tá. Existem projetos na vida que a gente abandona. Coisas artísticas é uma delas. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, já tem 3 anos que eu estou escrevendo, revisando inclusive aqui. Esse aqui está aqui na minha mesa, aqui, o capítulo 10. Agora eu estou na parte de narrá-los. Já escrevi, agora estou na parte de transformar em áudio. Se Deus quiser, esse ano, agora a gente termina até mais 2 semanas. Aí eu tenho mais 2 semanas para acabar de gravar os áudios dele. Mas o que eu estou fazendo? Eu vou entregar o livro. Eu não vou terminar. Como assim? Porque senão eu poderia fazer mais 20, 30, 40, 50, 100 revisões que ainda vai ter coisa para fazer. Chega num ponto que você entrega o livro. Você não termina, você desiste dele. E é isso. Existem momentos que nós precisamos transformar o perfeito no feito. A ideia, ok, colocada em prática, vale muito mais do que a ideia fantástica que nunca saiu da gaveta. E não fica arrumando coisa, não. Quando eu tiver aquele tênis de R$ 800, quando eu tiver uma meia compressora, quando eu tiver uma bermuda que é térmica, quando eu tiver um boné assim, quando eu tiver aquele óculos assado, quando eu tiver, aí eu vou começar a correr. Vai do jeito que vai, meu amigo. O que você tem? É assim que você tem que ir. Você só tem isso aí? Então é assim que você tem que ir. Não adianta você se iludir com a ideia de que você primeiro compra o equipamento e depois você vai. Não, primeiro você vai e depois você compra o equipamento. Começa o seu negócio com o que você tem. O que você tem? É aí que você tem que começar. Começa com o mínimo. Qual que é o mínimo possível para você começar? O mínimo viável. Começa no pequenininho, avalia, volta, faz de novo, avalia, volta, faz de novo. Volta. A gente não quer jornada, a gente quer mágica, a gente quer sair daqui e pular para cá, a gente não quer caminhar até aqui, a gente quer ir voando. Não tem isso, gente. Para de tentar pegar atalho. Não tem atalho para o casamento feliz, não tem atalho para cuidar dos filhos, não tem atalho para cuidar da saúde, não tem atalho para resolver suas dívidas, seu problema financeiro, não tem atalho. Para de atalho.
Para de atalho. A sua vida tá esse caos porque você insiste em pegar atalho. Então, se você não quer desistir, não transforme isso em algo insuportável. Toda vez que você deixa o seu perfeccionismo invadir a sua vida, você transforma no insuportável. Você transforma a vida, o cotidiano e as suas realidades em algo insuportável. Não caia nessa história. Não vá por esse caminho, porque esse é um caminho que vai te fazer mal. E vai chegar num momento da sua vida que você vai perceber quantas oportunidades você perdeu. Não é porque Deus não te deu oportunidades, mas é porque você se permitiu ser escravizado pelo que os outros pensam sobre você. Antes, nós tínhamos um tirano, era o outro, né? Era um gerente, um capataz, uma pessoa que estava ali. E na sociedade contemporânea, conforme aquele sul-coreano diz, o Byung-Chul Han, ele vai apresentar no livro A Sociedade da Exaustão, né? Sobre o fato de que hoje a grande exigência não vem mais de fora, a grande exigência vem de dentro. Nós estamos o tempo inteiro exigindo, o tempo inteiro a ideia de performar, a ideia de estar jogando para a plateia. É como se tudo tivesse tornado um grande espetáculo e a gente tivesse o tempo inteiro tentando agradar um grande outro que está fora de nós. Quem você está tentando impressionar com essas coisas? Ou o medo de quem? É o seu medo que está te fazendo agir dessa forma? Você está com medo de quem? Da opinião de quem? A opinião de quem te assusta tanto? A opinião do seu primo é importante, tudo bem, mas é a opinião dele que bota a comida no seu prato? Então, você não precisaria ser controlada por ela. Agora, a opinião do seu cliente, sim, nesse sentido, porque é a opinião dos clientes, não de um cliente, que mantém o seu negócio vivo. Então, você precisa observar a opinião dele, mas também não ser escravizado por ela. Tá? Não torne nada insuportável, insustentável, senão você não consegue manter isso por muito tempo. Vá aos poucos, sem pausa, mas também sem pressa. Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Assim você vai perceber que sua procrastinação vai diminuir. Assim você vai perceber que você vai parar de fugir dos conflitos. Muitas vezes o bonzinho, o perfeccionista, ele foge do conflito, e é interessante isso, porque o conflito está isso aqui. Aí o que ele fala? Ah, não vou mexer com isso agora não. Aí o conflito vai crescendo. Aí você, agora o que eu vou fazer? Aí o conflito vai aumentando. Aí você, ai. Você não se posiciona. Quanto mais passa o tempo, pior fica, mais difícil fica. E por quê? Por causa dessa ideia de não querer incomodar o outro. Porque se eu incomodo o outro, eu vou perder pontos nessa escala social. E é uma ilusão. Quanto mais você faz isso, mais você se perde. Quanto mais você se perde, mais distante você fica de quem você é. E de repente, isso vai te gerando um mal-estar. Você vai chegando ao ponto de enlouquecer. Enlouquecer. Não porque as coisas estejam difíceis. Eu não estou dizendo que elas estão fáceis. Eu sei que elas estão difíceis. Mas aqui, você torna a realidade ainda muito pior. Através do perfeccionismo, seu desespero por ser aceito, por ser amado, por ser cuidado. Você coloca uma máscara, que é a máscara do bonzinho, e você passou tanto tempo com essa máscara do bonzinho que agora você tenta arrancar, igual no desenho do Máscara. Lembra quando ele tentava arrancar a máscara e não conseguia? É isso que acontece com quem passa muito tempo com uma máscara. Você chega ao ponto que você tenta arrancar ela e não consegue mais. É a história do livro O Cavaleiro Preso na Armadura, né? O cara que passou tanto tempo, é uma fictícia, tá? Passou tanto tempo dentro da armadura que quando aquele homem tentou tirar a armadura, ele já não conseguia mais. Então, às vezes, a gente se cola com os personagens que a gente cria de tal forma que a gente não consegue nem descobrir mais quem nós somos. A gente vive perdido, sem saber quem nós somos, o que a gente quer, correndo atrás dos sonhos dos outros, porque alguém falou que você ter aquele carro ia ser legal para você, mas nem é o carro que você quer. Mas é porque alguém disse para você que era legal. Nem é o seu negócio, você nem gosta de festa, nem gosta de beber, mas você vai porque tá todo mundo lá. Ou seja, você nem tá vivendo para você, tá vivendo para os outros. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga. É possível viver longe do perfeccionismo a partir do momento que a gente começa a trazer essas reflexões, a gente começa a encontrar respostas
encontrando respostas, nós podemos então trazer mais luz. E a terapia é um ótimo caminho para isso. Busque um bom psicólogo, um bom terapeuta. A terapia não vai resolver a tua vida, mas imagina que você está num quarto escuro, está tudo bagunçado, você tem que arrumar as coisas. O que o terapeuta vai fazer junto com você? Vamos ligar a luz? Pum! O psicólogo ligou a luz com você. Depois que ligou a luz, você consegue ver as coisas. Agora que você vê, aí você escolhe. Você quer arrumar? Não quer arrumar? Como vai fazer para arrumar? Aí a terapia pode te ajudar. Mas quem resolve a sua vida é você, e não o psicólogo. Um abraço e até nosso próximo vídeo.